Som cortado. Vem comigo, tá desligado o microfone, Cana. Cana, seu microfone tá desligado. Pô, gafe aqui, gente. Obrigado, Carlos. Novamente, né? Boa noite a todos e todas aí que estão acompanhando a página ABC contra o Golpe. Eu sou o Diego Cana, estou como mediador aqui dessa live hoje, que antes de começar já foi polêmica, né? Tocando num tema que está muito em pauta aqui na região e na cidade de São Bernardo do Campo, sobretudo, que é um tópico de um tema maior, né? Que foi a vinda da ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco. Veio aqui a São Bernardo do Campo há um mês atrás, num evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e, no caso, a visita dela não acabou aqui entrando também dentro de uma pauta maior que está já há muito tempo na cidade, que é a questão do racismo institucional, pelo qual o senhor Elano Morando, atual prefeito da cidade, foi denunciado na Organização das Nações Unidas pelas entidades que hoje estão à frente do Fórum Antirracista de São Bernardo do Campo. Então, a vinda da ministra acaba entrando também dentro desse balaio aí, e um mês depois estamos fazendo aqui essa live para toda a militância aí e todos os espectadores e espectadoras da região e também de outros lugares que, porventura, possam estar vindo aqui assistir também. Para fazer essa exposição, camarada Carlos Wellington, que está embandeirando aí essa denúncia contra o racismo institucional do prefeito Orlando Morando e também apontando o problema em relação à vinda da ministra aqui, Carlos Wellington, militante do movimento negro aí há mais de 2 décadas, né? E o camarada Petro Salles também, professor aí e produtor cultural, farão a nossa exposição hoje. Mais uma vez, boa noite a todos e todas aí que estão assistindo, aos participantes da live, os expositores, ao José Burato, que está na parte técnica também. E vamos iniciar com a fala do Carlos. Carlos, quando você quiser, pode pegar. Boa noite a todos aí, boa noite. Tá? Os que estão vendo não me conhecem, eu sou o Carlos Wellington, e eu sou militante do movimento negro, né, no ABC Paulista e no estado de São Paulo, nesse Brasil grandão aí, né, desde 1997, e eu entrei no movimento negro via uma atividade por uma semana que foi promovida pelo MNU, o Movimento Negro Unificado, promoveu na cidade de São Bernardo do Campo, em 1997. Eu era secundarista. Né? Na época, o MNU em São Bernardo do Campo era a Posse Halsá, que era um coletivo, né? Uma organização de hip-hop. Né? Eles promoveram uma semana de atividades, eu fui participar dessa semana de atividades, e quando terminou, eu era um militante do movimento negro, me considero já um movimento da questão racial. E as pessoas que me conhecem estão testemunhas, vão poder testemunhar que eu sou militante do movimento negro todos os dias. De 1997 até agora, 2024, eu fui militante do movimento negro todos os dias. Nenhum dia, né, faltei com essa questão, com essa pauta, com esse compromisso. Então, esse compromisso que a gente assumiu em 97. Tá? O tema de hoje, né, para tratar do tema de hoje, é necessário situar a nossa cidade de São Bernardo do Campo, a cidade de São Bernardo do Campo, situar no continente americano. Sim. Nas Américas, né? Na América do Sul, na América Central, na América do Norte, nas Américas. Nós temos hoje uma denúncia de racismo institucional contra um prefeito, sim, na cidade de São Bernardo do Campo, nessa cidade. Então, fala São Bernardo do Campo, fala da única cidade das Américas com essa denúncia de racismo institucional em cima de um prefeito. Isso não é qualquer coisa. Isso não é brincadeira. Essa denúncia, ela começou no Ministério Público em 2022, maio de 2022,
E no ano seguinte, um ano depois, maio de 2023, ela foi para a ONU. Depois essa denúncia no mês seguinte foi para a UEA e foi para o Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. Então, o fato de São Bernardo do Campo hoje tem que situar a cidade geograficamente no continente. Única cidade com prefeito denunciado por racismo institucional, inclusive na ONU. Então, é muito importante situar isso. Isso não é qualquer coisa. Embora, né, como aquilo que o Vladimir Safadi vem batendo, né, que a esquerda está morta, né, assim, se tiver certo, então nós temos leviandade para dar pro pau aí. Gente leviana para dar pro pau na esquerda. Gente leviana, gente vulgar para dar pro pau, assim. Se o Vladimir Safadi tiver certo. Porque o morto é isso, né? Quando fala que tá morto, quando o Império Romano estava em crise, né? Tinha horrores ali, em questão de valores, que não tinha quando o Império Romano não estava em crise. Então, toda sociedade em crise, né, ou entidades em crise, você vai ter aberrações de diversos tipos. E, para falar dessa questão do racismo institucional de São Bernardo do Campo, assim, é importante colocar que, desde 2000, nós temos uma cidade denunciada, né, no Ministério Público, o seu prefeito, por racismo institucional. Você tem, no Brasil, instituído, desde 2003, tem instituído um Ministério de Igualdade Racial. Né? Em 2003, era uma secretaria com status de ministério. Né? Foi uma secretaria com status de ministério. Agora, na terceira gestão do Lula, e foi assim nos dois governos Dilma e nos dois governos Lula, uma secretaria com status de ministério. Agora, na segunda gestão do Lula, devido até à própria conjuntura, né? Devido à própria conjuntura, é óbvio, um acéfalo, né? Um acéfalo poderia definir que esse negócio de Secretaria de Igualdade Racial é uma roubada. Tem que ser ministério. O nome tem que estar ministério, porque a coisa está feia, a coisa está muito feia. Né? Nós estamos lidando com o fascismo, e não pode brincar, a Secretaria de Igualdade Racial, não. É um ministério. Né? Para combater fascismo, para combater a agudização, né? O aumento do racismo no país, é ministério. Não é secretaria. Secretaria é o caralho. É ministério. Então, o Lula teve essa sabedoria, né? Teve essa sabedoria. Então, nós temos hoje, então, o Ministério de Igualdade Racial, desde no terceiro governo Lula agora, é o Ministério de Igualdade Racial. E vejam só, essa denúncia, né, de racismo institucional, ela vem junto também com algo muito importante também, muito significativo em São Bernardo do Campo. Você tem também uma entidade que nasceu junto lá no contexto do PT, da CUT, do MST, ali, em São Bernardo do Campo. Uma entidade chamada Projeto Meninos Sem Conteúdo. Uma entidade, né, que hoje é um reconhecimento em todos os continentes, inclusive na África, na Austrália, na Europa, né, nas Américas, tem um reconhecimento dessa entidade chamada Projeto Menino de Ouro. E, desde 2018, nesse contexto de racismo institucional, desde 2018, essa entidade vem sofrendo ameaça de despejo. Só para você ter ideia do que é essa entidade. Né? Vamos desenhar o que é essa entidade. Vejam bem, em 2021, teve um acampamento dentro do espaço dessa entidade, que é considerado uma espécie de quilombo, né? Quilombo urbano, né? No centro de São Bernardo do Campo. O Aldo chama Quilombo da Jurubatuba. O professor Aldo Santos, né? Filósofo Aldo Santos. Teve um acampamento lá de 90 dias, 3 meses, em 2021. Contra o despejo, no segundo semestre. Em 2021. Chico Buarque gravou vídeo de solidariedade. Daniela Mercury gravou vídeo de solidariedade. O ator Ailton Graça gravou vídeo. A Lucélia Santos gravou vídeo. O Dexter gravou vídeo. O Mano Brown, que inclusive o Mano Brown chegou a ser presidente dessa entidade, que hoje é presidida por um jovem professor universitário,
que é uma das maiores cabeças do Brasil na questão racial, né? Que é da cidade, que foi criado, né, na cidade de Tiradentes, né, nasci na cidade de Tiradentes, que estudou o higienismo, né, o doutorado, o mestrado foi no higienismo, o Kell, né, o higienista Kell, intelectual do higienismo, né, das teorias, um dos intelectuais da teoria racista, que inclusive é avô da querida Maria Rita Kell, da nossa querida Maria Rita Kell, e o Heber Lopes Góes é o atual presidente dessa entidade chamada Projeto Menino de Rua, que está desde 2018 sob ameaça de despejo por esse prefeito denunciado na ONU, denunciado no Ministério Público, denunciado na OEA e denunciado no Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. E veja só, gente, assim, né? O Johnny Manuel também gravou vídeo também na época também, de solidariedade. Foram vários. Tem campanha internacional de solidariedade a essa entidade. Campanha. Tem vídeos da Argentina, Equador, Peru, Paraguai, né? México, vários. Inclusive, legal, tem um vídeo de uma educadora social argentina. Ela fala de Rosário, né? De Rosário, região de Rosário Central, e ela fala: estamos aqui muito preocupados, apreensivos, né? Com essa situação de ameaça de despejo do projeto Meninos de Rua, que inclusive é uma entidade que ajudou a fundar, ajudou na constituição do ECA, né? Afundou na instituição do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990. Assim, uma entidade muito importante de proteção à infância e adolescência, sobretudo infância e adolescente negra, né? É uma entidade essencialmente negra, né? 90% dos atendidos são negros, são crianças, né? E famílias negras, 90%. Então, vamos falar disso. Situando esse contexto, né, do racismo institucional e dessa entidade, você tem o quê? Você tem uma cartografia dessa denúncia. Né? Um histórico, uma cartografia dessa denúncia. Quando essa denúncia foi parar na ONU, no passado, já tendo o governo Lula, né, nós fizemos uma correria junto aos ministérios, né, aí, né, junto a possíveis apoiadores, né, para poder nós tomar essa iniciativa, né, de defesa do projeto Menino de Rua e também da própria ver a questão da denúncia de racismo institucional. E o que aconteceu? O Ministério de Direitos Humanos, né, esteve com a gente durante 4 vezes desses momentos aí. Né? Fizemos um seminário, sobre a denúncia do racismo institucional São Bernardo na UFABC. O Ministério dos Povos Indígenas passou a noite inteira dialogando com a gente. Nós fizemos o convite em cima da hora, mas isso não impediu que eles conversassem com a gente a noite toda e tentassem vir no seminário, Ministério dos Povos Indígenas. O Ministério dos Direitos Humanos marcou presença nesse seminário. A entidade OAB, mandou um representante do Pará. Veio um representante do Pará, uma mulher negra, advogada negra, representante da OAB do Pará, veio para esse seminário sobre racismo institucional na UFABC, em agosto de 2023. A Defensoria Pública mandou um representante também da capital, né, tal. A Defensoria Pública que passou uma tarde inteira dialogando com homens negros, membros do Fórum de Racismo de São Bernardo do Campo. Passou a tarde inteira dialogando, ouvindo o Fórum Antirracista de São Bernardo do Campo, a Defensoria. O próprio Ministério Público também recebeu o Fórum Antirracista de São Bernardo do Campo, recebeu e ouviu toda a denúncia de racismo institucional. Nós fizemos, né, um Novembro Negro na cidade, um Novembro Negro, e nesse Novembro Negro, vejam só, professores universitários diversos gravaram vídeos convocando pessoas para a audiência pública que ia ter na Leste, no dia 16 de novembro do ano passado, 16 de novembro, a audiência pública da Leste sobre o racismo institucional de São Bernardo do Campo. Teve uma audiência pública na Leste, no dia 16 de novembro.
E professores universitários gravaram vídeo, como o professor Mal, Instituto Federal de São Paulo. Sou Mal, né? Dos garotos podres, né? Mal. Doutor Mal. Professor Davidson, da Unifesp, gravou vídeo convocando para a Marcha da Consciência Negra. De onde? De que lugar? Da capital? De Mauá? Não. De São Bernardo do Campo. Assim. O Mal gravou vídeo chamando as pessoas para Marcha da Consciência Negra de onde? De Mauá? Da capital? Não. De São Bernardo do Campo. A professora Maria Orlando Pinassi, da Unesp, né? A professora aposentada, da Escola Nacional Professor Fernandes. Ela gravou vídeo chamando as pessoas para quê? Para audiência pública na Leste e para a Marcha da Consciência Negra de São Bernardo do Campo. Não foi de capital, não foi de Mauá, não foi de Vitória, do Espírito Santo, não foi de Porto Alegre, não foi de Florianópolis, não foi da de Goiânia, de São Luís do Maranhão, não. A professora Joana Coutinho, da Universidade Federal do Maranhão, ela gravou vídeos chamando as pessoas para a audiência pública da Leste sobre o racismo sobre São Bernardo do Campo. E gravou vídeo também chamando as pessoas para a Marcha da Consciência Negra. De onde? Era pessoa da Universidade Federal do Maranhão. Ela chamou as pessoas para ir na Marcha da Consciência Negra de São Luís do Maranhão? Não. Marcha da Consciência Negra de São Bernardo do Campo. A professora Joana Coutinho. E foram várias pessoas. O professor Carlos César, né? O professor Carlos César também, né? Também gravou vídeo, também chamando para a audiência pública da Leste, ele que mora, inclusive, ele que mora na capital. O professor Antônio Macário também. Né? Então, diversos professores universitários, a professora Camila Gebim, que na época estava na Unifesp, também estava na Unifesp, na Baixada, gravou um vídeo chamando as pessoas para a Marcha da Consciência Negra. De onde? Da capital? Não. De São Bernardo do Campo. E para a audiência na Leste. Então, houve toda a mobilização, porque por entender essa gravidade e a situação de São Bernardo do Campo. Assim, não é todo dia, né? Eu nunca vi, eu tenho 27 anos de movimento negro, eu nunca tinha visto professores universitários gravando vídeo chamando para uma tal de Marcha da Consciência Negra. Nunca tinha visto gravar vídeo chamando assim. Nunca tinha visto. O Padre Naves também foi um que fez também, o Padre Naves, da capital, gravou vídeo também chamando as pessoas para audiência pública e para a Marcha da Consciência Negra de São Bernardo do Campo. Então, foram diversas pessoas, até padre também, né, convocando, dada a gravidade da situação. Agora, gente, assim, né, e indo para fechar essa primeira parte aqui, né, então nós temos aí, né, secretarias que dialogaram com a gente. Né. No Quilombo, Medinho de Rua, estiveram presentes lá o Renato Simões, um militante histórico de direitos humanos. Ele esteve lá no Quilombo, projeto Menino de Rua, esteve dialogando com o Fórum Antirracista São Bernardo do Campo, 2 vezes, no segundo semestre do ano passado, e agora no primeiro semestre desse ano, 2024. O Renato Simões, que é secretário do governo federal, secretário. O Guilherme Simões, secretário de Favelas, esteve dialogando, esteve visitando o Quilombo, projeto Menino de Rua. Fez a visita lá no Quilombo da Juba, Guilherme Simões. Ministério do Povo Indígena, eu já disse. O Mensageiro do Humano também. Sim, 4 vezes esteve em São Bernardo do Campo. Inclusive, quando o Silvio de Almeida esteve em São Bernardo do Campo, o Silvio de Almeida esteve, não mandou secretários, ele passou o dia inteiro, lá em São Bernardo do Campo, aqui em São Bernardo, passou o dia inteiro. De manhã, no Quilombo, projeto Meninos de Rua. Passou a manhã lá no Quilombo. Lotado, estava lotado de gente lá. À tarde, ele foi para o Montanhão. O Montanhão, lá onde tem lá um núcleo, né, da Uniafro, denominado Marielle Franco. Né, núcleo, o cursinho popular Marielle Franco, da Uniafro. E tem também lá uma biblioteca popular Caso de Marighella, inaugurada em 2017. O cursinho foi inaugurado em abril de 2018. E tem também lá uma comissão permanente de moradores ameaçados de despejo. Os moradores se reúnem toda semana, toda quarta-feira se reúnem em reuniões permanentes contra o despejo de suas casas. E tem também lá um ateliê de artes para crianças, né? Para crianças e adolescentes, ateliê de artes, um professor Fabinho, um discípulo,
discípulo do Goltero Neto, né? Tem outros irmãos e irmãs que são professores também nesse cursinho aí, nesse ateliê, né, de artes aí, né? O discípulo do Goltero Neto, o Fábio, né? Então está lá com ateliê de artes e também é educador também do núcleo da União. Então, nós tivemos diversas entidades, né, que dialogaram com o Fórum Antirracista e que visitaram o Quilombo Meninos e Meninas de Rua. Já o Ministério de Igualdade Racial, assim, nós tivemos problemas. Assim, para se dizer, desde o começo, né, quando já em maio do ano passado, uma mulher negra, uma mulher preta, mãe de 2 adolescentes, entregou a denúncia, o chamado documento dos 40 pontos, entregou na mão da ministra da Igualdade Racial, irmã da Marielle Franco, né, a Aniele Franco. Entregou nas mãos o documento dos 40 pontos. Para você ter ideia, eu conversei com a secretária do Ministério da Justiça, a Tamires, que foi também subsecretária de Segurança Pública em Diadema, Tamires, né, mulher negra, mulher preta. Conversei com ela em Diadema, ela já estava no Ministério da Justiça, conversei com ela. Enquanto eu e a Tamires conversávamos, a Tamires leu uma conversa rapidinha, uma conversa muito rápida, minutos. A Tamires leu o documento dos 40 pontos ali, só enquanto eu e ela conversava. Ela prestava atenção no que eu falava e já leu o documento inteirinho dos 40 pontos. Esse documento foi entregue para uma mulher preta, mãe de 2 adolescentes, aluna do cursinho popular Marielle Franco, do Montanhão. Entregou nas mãos da ministra Aniele Franco em maio do ano passado. Também, figuras aí pelo Brasil, nós tivemos muitos contatos, né? Eu consegui entrar em contato com 3 pessoas do Ministério de Igualdade Racial, 3 irmãos e irmãs. Um irmão e 2 irmãs. A irmã, inclusive, foi a professora Virginia Fontes, né? Passou o contato para mim. Não, o irmão passou o contato para mim. Eu conversei com ele por e-mail, mandei a demanda lá, os problemas que estava sofrendo, mandei e enviei para lá, para o irmão lá, o irmão do Ministério de Igualdade Racial. Né? A outra irmã, eu conversei pelo Zap, né? As 2 irmãs, o contato foi pelo Zap. Só eu foram 3 contatos. Mas diversos sindicalistas que tinham amigo da professora Virginia Fontes, diversos pessoas entraram em contato com esse ministério. Com esse ministério aí, e o ministério nunca procurou a gente, e quando tinha contato com ele, como a convite para vir para o seminário sobre racismo em São Bernardo do Campo. O ministério respondeu para a gente, nós vamos, né, ficar aqui. Enquanto os outros disseram, a Fundação Palmares respondeu, nós vamos. O Ministério dos Direitos Humanos, nós vamos. O Ministério dos Povos Indígenas, nós vamos, se puder, se der condições, já que vocês chamaram em cima da hora. Já o Ministério da Igualdade Racial foi, nós vamos ficar aqui. Essa foi a resposta do Ministério da Igualdade Racial da segunda, terceira gestão do governo Lula, que agora não é mais Secretaria de Igualdade Racial, é Ministério de Igualdade Racial. E uma denúncia seríssima de racismo institucional. E vamos lá, gente, assim, né? Hoje, está fazendo 30 dias que a ministra da Igualdade Racial veio aqui. Ela veio aqui no dia 30 de abril. Dia 30 de abril ela veio aqui. Hoje está fazendo 30 dias. E, vejam, em 30 dias, gente, na história da humanidade, tem guerras de 7 dias. A Alemanha ganhou a guerra da França, o Hitler, a Alemanha do Hitler, em um mês. Em um mês, ganhou a guerra. Né? Guerra já foi um ganho em um mês, guerra já foi um ganho em 7 dias. Guerra já foi um ganho, inclusive, 7 soldados, né, alemães, na Segunda Guerra Mundial, tomaram a cidade de Belgrado, a capital da Sérvia. Eles fizeram isso, tomaram em horas. Em horas, 7 soldados tomaram. Não foi em 30 dias. Tomaram a capital. Então, em 30 dias, se acontece tanta coisa, mas tanta coisa mesmo. Por exemplo, eleição de 2012, o Celso Russomano perdeu as eleições, não foi em um dia, em 2 dias, em uma semana, em um mês. Ele perdeu as eleições em questões de segundos.
na proposta do Vale Transporte, lá da passagem de ônibus. Quem anda menos, paga menos. Quem anda mais, paga mais. Quem anda mais é o pobre. A pessoa que mora na periferia, lá no fundão da periferia, que vai trabalhar no centro. Ou seja, aí se lascou. Em questão de segundos ali, um concorrente chegou lá e, opa, mas peraí, então quer dizer que o pobre vai pagar mais? Aí tudo ali pegou ali, acabou a candidatura do cara ali. Acabou. A Copa do Mundo se dá em um mês, ó. O maior evento de futebol do planeta, o maior evento esportivo do planeta, se dá em 30 dias, em 4 semanas. Então, faz 4 semanas que a ministra esteve aqui. Esteve aqui aonde? Numa cidade que é única do Brasil, entre 5.568 cidades. É a única do Brasil com o prefeito denunciado por racismo institucional, e é uma denúncia seríssima. Embora uma esquerda, né, que Vladimir Zapata disse que está morta, queira ser leviana, queira ser vulgar, né, queira ser... faltam palavras para definir, né? A esquerda falta palavra para definir aqui, falta palavra para definir, né? Mas o Marx, né, quando vai definir o Napoleão, lá, Napoleão III, e o Vitor Hugo também, né? E o Cruyff, também Johan Cruyff, define a seleção da Espanha, não, a seleção da Holanda na final contra a Espanha, na Copa de 2010. Né? Tanto o Johan Cruyff definindo a seleção da Holanda, do país dele, na final contra a Espanha, na Copa do Mundo de 2010, quanto o Marx e o Vitor Hugo, quando define Napoleão III, as palavras deles podem fazer para definir a esquerda que não quer debate, né? acha normal, absurdos, quer normalizar a barbárie, né? E vai dizer aqui, gente, assim, que essa denúncia que tem aqui, que está na ONU, que está na OEA, de racismo institucional, um jovem doutorando do MST, liderança nacional do MST, jovem doutorando, liderança nacional do MST, lá do Pontal do Paranapanema, ele recebeu a denúncia, os 40 pontos, e também a peça que foi entregue na ONU, e no Ministério Público, ele recebeu. Assim. Ele olhou para a denúncia, né? Quer dizer, pegou a conclusão do doutorado, colocou de lado e analisou a denúncia. Ficou em choque, ficou assustado. Ele que é um estudioso, né, de Malcolm X, lá do Pontal do Paranapanema, uma jovem liderança nacional do MST. O resultado disso é o seguinte: no dia 20 de novembro de 2023, meses atrás aí, saía no mst.org e no Brasil de Fato, né? A revista Fórum também acompanhou. A revista Fórum já tinha pego a denúncia, ela saiu na ONU. A denúncia Fórum também fez uma reportagem sobre isso e acompanhou também. Saiu uma matéria, um artigo desse jovem liderança do MST, Gerson Oliveira, junto com um militante do Circo Palmarim de Embu das Artes, que é professor da PUC, um jovem negro, professor da PUC, o Márcio Farias. Saiu uma matéria chamada Novembro Negro, né? O racismo, São Bernardo do Campo, como forma de se entender o racismo no Brasil. Saiu uma matéria que colocava a denúncia de São Bernardo do Campo, o problema de São Bernardo do Campo. Então, e ele definiu a seguinte definição. Assim, para concluindo, esse prefeito, ele entra para a história. Ele entra para a história pelos seus feitos ali, né? Que dificilmente vai achar uma grande cidade no Brasil, desde a redemocratização ou da Constituinte de 88, uma grande cidade com tantos ataques à população negra como houveram nessa cidade de São Bernardo do Campo. Hoje, não temos dúvida que São Bernardo do Campo é uma das capitais, né, nacionais do racismo institucional, racismo institucional. Cada país tem a sua cidade mais racista, cada país tem a sua racista institucionalmente, né? E também não racista institucionalmente. Por exemplo, um amigo meu, um companheiro, dirigente, falou para mim, Brusque está cheio de cela neonazista. Aí eu respondi para ele, sim, companheiro, tem um monte de cela neonazista em Brusque, só que lá eles não ganharam a eleição para a prefeitura. A cela neonazista não ganharam. E o prefeito lá não demoliu o teatro, não fez festa alemã no dia da consciência negra, o prefeito não fez festa japonesa no ano seguinte, o prefeito não retirou a capoeira da escola e colocou língua italiana no lugar,
O prefeito não demoliu um teatro, depois nem o Ritter fez, o Teatro do Céu, do Centro de Educação Unificado. O prefeito não assinou o despejo de uma entidade de atendimento à infância e adolescência negra, que é o projeto de rua, no dia do aniversário do ECA. E o prefeito também não tentou despejar na data que o ECA estava fazendo 30 anos, e não conseguiu, e na pandemia ainda, na primeira onda, e depois tentou na segunda onda da pandemia, na Semana da Criança, em outubro de 2021. Tentou novamente despejar. Então, se aconteceu isso nessa cidade em Brusque, por favor, relata para a gente aqui. E não chegou nada na gente aqui. Não aconteceu. Um companheiro de Andradina define muito bem, né? Sim. Um companheiro de Andradina, natural de Andradina, né? O professor Fernando, ele fala o seguinte: esse cara, sujeito aí, fez atrocidades que nenhum prefeito do sul do país fez. Assim. Então, é essa a situação, né, do racismo institucional aqui de São Bernardo do Campo, que a ministra veio aqui há 30 dias atrás, e não retornou até agora. Ela recebeu a denúncia da mão de mulheres pretas, que ela recebeu por 15 minutos, assim. Veja só, gente. O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu? O Lula disse que tem que fazer crítica. O Lula falou, ó, é para fazer críticas, tem que fazer críticas, para fazer crítica. E o Lula, no dia 1 de maio, dia do trabalhador, lá no Ato dos Trabalhadores, na hora de apresentar os ministros, o Lula apresentou a ministra da Igualdade Racial, irmã da Marielle Franco, Aniele Franco, a senhora Aniele Franco, da seguinte maneira: essa minha ministra aqui é jogadora de vôlei, mas até o momento não deu um saque. Não deu um saque ainda. É a mesma ministra e Ministério de Igualdade Racial, que vem nos tratando como leprosos, né? Vem aqui na cidade de São Bernardo do Campo, onde tem uma denúncia de racismo institucional na ONU, feita pelas entidades negras, e até agora não veio nos ouvir, o Ministério de Igualdade Racial não veio nos ouvir. Para você ter ideia, quando o ministro Silvio de Almeida veio a São Bernardo do Campo, eu pedi para a assessoria do vereador Ricardo Alvarez fazer um card, assim. Fazer um card, né? Assessoria de comunicação, e o companheiro fez um card para a gente, sobre a visita do Silvio de Almeida, e estava lá racismo institucional. Aí o companheiro, coordenador, né, do Fórum de Racista, chegou para mim: Carlos, muda, coloca violações de direitos. Porque racismo institucional, o Ministério de Igualdade Racial pode não gostar. Ou seja, é atribuição do Ministério de Igualdade Racial averiguar denúncias de racismo institucional. E até agora, nada desse ministério, nada. E ele vem para a cidade fazer não sei o quê no Sindicato Metalúrgico, né? Veio dar palestra, né? A ministra veio dar palestra no Sindicato Metalúrgico sobre trabalho, combate à desigualdade, e atendeu as entidades negras, mulheres negras, que foram lá se humilhar, já que não vim para São Bernardo do Campo sem uma agenda com a gente, é humilhar a gente, é humilhar o movimento negro, é humilhar o movimento antirracista, é humilhar as entidades negras. Vim para cá sem ter uma agenda com a gente. Isso já é uma humilhação. E nós temos que ir até lá pedir, é humilhação. E eles darem 15 minutos, é mais humilhação. E o Ministério fazer valer os 15 minutos, mais humilhação. Ficar 2 dias na Grande São Paulo, sem agenda com as entidades negras, mais humilhação. Então, a relação com esse ministério acabou em humilhações com a gente. O mesmo ministério que, tempos atrás, discriminou a torcida do São Paulo. Assim. A número 2 do ministério fez isso. A número 2 do ministério discriminou o São Paulo. Aí o que acontece? Eu, na época, avaliei. Falei, gente, essa questão não é acidental. Não é isolado. Esse problema aí não foi a irmã lá que fez isso isoladamente. Não, isso reflete o que é o Ministério. Isso reflete o que é o Ministério. A número 2 do Ministério de Igualdade Racial discriminar uma torcida de futebol. E aí estamos vendo o resultado. Não era nem para mandar embora, era contra mandar embora a irmã. Não tinha que mandar embora a irmã, tinha que ficar lá. Que talvez eu pudesse nem dar um toque para a ministra. Falar, olha, ministra, um dia desses nós discriminamos a torcida de São Paulo, agora vamos discriminar o povo preto. Porque foi isso que aconteceu no sindicato lá.
Isso que aconteceu. A ministra vem aqui em São Bernardo do Campo e recebe mulheres negras por 15 minutos, mulheres negras, de entidades negras que iriam falar da ameaça, despejo do projeto Menino de Rua e do racismo institucional, única cidade, né, na América, no Brasil, em São Paulo, entre os 655 municípios, é a única cidade. Então, eu vou parar por aqui, né, meu? Assim, e atrás de mim está um quadro aqui do Renascimento. Do Renascimento, é um quadro do Renascimento. Quando a humanidade saiu ainda, estava saindo, fugindo, escapando da Idade Média. Tá? Não vamos nos submeter a cerceamento de críticas. Nós não somos puxa-saco de ministério, não, viu? A gente não somos puxa-saco de ministério, muito menos de Ministério de Igualdade Racial, que tem um dever, e de ministra de Igualdade Racial, que tem mulher preta, né? Mulher preta do Complexo da Maré, favelada, que aí, mais do que ninguém, deveria estar na linha de frente de uma denúncia de racismo institucional. Mas o Ministério tomou ciência, há um ano atrás, da denúncia e até agora não se posicionou. Aí veio aqui um mês atrás. Depois de um ano de ciência, veio aqui um mês atrás. Já tinha um ano já. Aí, um mês depois de receber o documento, receber as mulheres pretas por 15 minutos, vai dizer aqui que nós passamos a tarde inteira com a Defensoria Pública, homens pretos, né? E era uma mulher advogada lá atendendo a gente, a tarde inteira, mulheres advogadas, mulheres, Defensoria Pública, a tarde inteira com elas, homens pretos. Mulheres pretas foram recebidas pela senhora, excelentíssima ministra da Igualdade Racial, irmã da Marielle Franco, por 15 minutos. E tem gente aí que acha pessoas querendo cercear críticas, cercear críticas. É isso. Nós não usamos focinheiras do governo federal. A gente não usa focinheira de ministério. Não usa focinheira de governo nenhum. Assim, ainda mais no combate ao fascismo. Nós estamos em combate ao fascismo, ao racismo institucional. Então, não usamos focinheira aqui. Tá? Façam o trabalho direito. É isso aqui. Abraços aí. As considerações aí iniciais. Obrigado, Carlos. Exposição aí bastante detalhada sobre todo esse contexto, né? Já tem bastante gente aqui acompanhando, dando boa noite também. Vamos passar para o Petros também, para ele dar as impressões aí dele nesse primeiro bloco de falas. Com você, companheiro. Olá, muito boa noite. É um prazer estar aqui nessa noite fria, dia 30 de maio de 2024. Depois de uma fala assim minuciosa, né, e detalhada por quem acompanha de perto esses processos, eu vou tentar aqui fazer uma contribuição de um panorama mais macro, talvez, né, no sentido de entender o que está envolto dessa questão, né, numa conjuntura talvez um pouco mais ampla. É um exercício de ligar pontos fundamental, né, nos dias de hoje, de uma sociedade complexa, de um racismo sofisticado, e que, portanto, é um exercício fundamental de dialogar sobre essas questões. Tá? A segunda questão que eu queria pontuar é também a necessidade de se fazer um inventário, né, do nosso modo operante, ou seja, uma coisa é nós apontarmos as críticas a um governo fascista, a um governo de direita, mas
por vezes é importante fazermos apontamentos para governos que se dizem de esquerda, né? E enfatizar que nós, enquanto sociedade, vivemos numa condição que não existe ninguém acima da crítica, sobretudo alguém que é governo, alguém que é eleito, alguém que é indicado por um governante. Eu fui procurado por valorosas companheiras, tá aí Neuzinha, boa noite, bom te ver também, no sentido de estar preocupadas com a minha participação dessa conversa, e o que eu disse a elas foi o seguinte, falei, olha, vamos dialogar, sem problemas, né? Nós também estamos sujeitos a críticas aqui, estamos dando a cara ao sol, né? Mas correndo o risco de ser assertivo. Como dizia o saudoso professor Tonhão, estamos rumando e buscando a incerteza do sim, porque o não nós já temos. Nós estamos sendo tratorados. Existe uma coisa que é o racismo, que não se resolve nas terras brasileiras há 500 mais 24 anos. Né? E do jeito que está, se continuar, quem mais vai perder são os povos oprimidos. Né? Posto isso, eu gostaria de pontuar também algumas falhas que eu entendo enquanto governo, né, enquanto governo federal, né, de estar perdendo uma oportunidade de ouro de fortalecer uma base social de uma história de mais de 30 anos, socialmente e simbolicamente extremamente importante para São Bernardo do Campo, berço, inclusive para a formação política do atual presidente. E assim, me parece que assim tem uma disparidade de posições, por exemplo, quando o Silvio de Almeida veio para cá, o ministro dos Direitos Humanos, de dar a atenção devida, de ousar, né, de visitar o Montanhão, de visitar o projeto Meninos e Meninas de Rua, né, ou seja, de buscar, de ser ativo, né, enquanto que a Aniele, me parece não, pelos dados minuciosos que o Carlos trouxe, teve uma política de omissão, de não comparecer, né? E que, portanto, então, aceitou a situação do jeito que está. A minha grande questão é que essa postura dela é algo exclusivo do ministério dela, ou está alinhada também a uma política federal. Em que aspecto? Num aspecto de não buscar, não demandar forças, energias para o enfrentamento necessário, né? Esses dias eu vi até o próprio Jones Manuel mencionar algo que, para mim, foi um choque, mas que é o seguinte, nós estamos com um governo que nem é mais de conciliação de classe. O governo do PT federal, né, que historicamente foi um governo de conciliação de classe, agora está entregando os pontos, está rifando, né, mais porcamente tentando estimular uma economia a crescer para repartir. Bom, nem crescer, nem frear a inflação e muito menos repartir está dando conta.
Então, assim, eu tenho dúvidas quanto essa não demanda de energia da ministra da Igualdade Racial, se não está alinhada com a política do governo federal, né? Já o Silvio de Almeida ousou um pouco mais, né, no sentido de ouvir, né, e, enfim, de se posicionar minimamente, né, minimamente, não quer dizer que é o ideal, mas minimamente esteve ali, se colocou à disposição. É fundamental reconhecer as formas de luta sociais e fortalecê-las enquanto governo. Mas por algum motivo isso não foi levado a sério. Para um governo não fazer nada, como um caso desse, isso é uma política pública. Não fazer nada é uma política de omissão, é uma política de conivência, é uma política de compactuar com o racismo institucional. Pior que um inimigo declarado é um falso aliado, porque ali a gente vai contar com essa pessoa, com esse, não só essa pessoa, mas com essa instância do governo, da instituição, né? E falhou. No momento da decisão, não compareceu. É aquele clássico, no jargão futebolístico, é aquele que não veio na hora do jogo, não desceu para a arena e deixou os companheiros na mão, né? Então, é preciso dialogar sobre essas questões. Carlos nos trouxe de forma minuciosa detalhes sobre essa passagem e, assim, ninguém está acima da crítica, não podemos blindar, principalmente governos, com a perspectiva de superar nossos adversários políticos. O bolsonarismo, ele está cada vez mais consolidando as suas bases e nós, mais porcamente, estamos tendo a coragem de identificar as nossas falhas. Não há como ter êxito dessa forma. Precisamos dialogar. Doa quem doer. É isso. Obrigado, Petros. Bom, gente, nesse primeiro bloco, né, de falas, está colocado o problema, né, pelos companheiros aí, que a gente está enfrentando aqui na cidade, né, o racismo institucional estabelecido em andamento, né, ainda que possa-se dizer que tenha desacelerado um pouco, mas ainda é um projeto dessa prefeitura, dessa gestão que está aí e praticamente nada foi revertido do que foi feito, né? Mesmo aí com todos os gestos do prefeito tentando apagar aí a imagem negativa que ficou pela denúncia, né? Ele veio, aprovou lei contra o racismo nos estados, né? Fez um monte, né? Fez concessão aí para abrir conselho para discutir a igualdade racial, mas a gente sabe que são todas medidas paliativas também, né? E meramente ilustrativas muitas vezes. E todos os problemas que aconteceram continuam ainda, né? O projeto Meninos e Meninas de Rua continua aí com a mira na cabeça, né? Do prefeito, ainda está sob fogo, sob o perigo do fogo. Basta uma ordem, aliás, da prefeitura para isso acontecer, né? Embora já esteja no judiciário nesse momento. Então, é algo que está colocado também, esse perigo. Não foi restituído o prédio da Fundação Criança ou qualquer iniciativa aí que seja voltada para o atendimento aí das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A capoeira não voltou para as escolas, o carnaval de rua houve um gesto muito pouco convincente aí da prefeitura, né, de recuo em relação
a isso também. As salas de aula continuam fechadas, as bibliotecas que ele fechou continuam fechadas, a Gibiteca continua fechada também, e a Batalha da Matrix, por exemplo, continua aí sobre a mira também. Sabemos como funciona todas essas questões. E os terreiros que foram demolidos não foram devolvidos, não foram reconstruídos, o teatro continua demolido, e vivemos essa situação, né? As pessoas despejadas, continuam aí sem ter tido suas casas restituídas. E temos essa questão, né, o Petro levantou bem agora, a relação do governo federal, a relação das forças que nos representam hoje, frente a isso, né? E acho muito pertinente o Carlos levantar a questão que o presidente Lula, mais de uma vez, reiterou a questão da necessidade da crítica, né? E ele próprio, da sua forma, muitas vezes se posiciona cutucando seus ministros, né? E ministras. E ele já fez mais de uma vez, em mais de uma oportunidade. Afinal de contas, né? Quem vai ganhar? Qual vai ser o saldo final de toda essa política que está sendo feita de não mobilizar as bases, né? Uma coisa, eu vou até jogar aqui de volta para os expositores aí, né? Foi muito dito aí durante esse período aí de preparação dessa live, né? Com toda a discussão que rolou em torno dela, né? A polêmica aí nos grupos aqui da região sobre a pertinência de se fazer uma live criticando o governo publicamente, né? Lavando a roupa suja fora de casa, né? Como foi colocado em alguma situação aí que eu presenciei. E eu queria que talvez vocês pudessem falar um pouco disso, né? Lavar a roupa dentro de casa, como está sendo feito. Aliás, está sendo lavado roupa dentro de casa pela esquerda, né? Ou a esquerda está simplesmente em nome da unidade, desse compromisso, ou desse suposto compromisso, né? Porque também a questão, não sei o que o Petro colocou, né? Se é um governo de conciliação ainda. A esquerda está cumprindo um dever, ela está atuando em favor de quê? Quando ela está falando nesses termos de não temos que evitar uma live como essa, por exemplo, de criticar o ministério publicamente, porque isso é munição para a direita. Nós estamos dando munição para a direita quando estamos fazendo uma live dessa? Nós estamos dando munição para a direita quando nós estamos naturalizando a ação do ministério em relação a essa pauta? O que vocês pensam disso? Acho que dá para a gente puxar um fio a partir dessa problematização, que é uma coisa que foi muito colocada aí, desse contexto que a gente está aqui. Bom, assim, né? Nós estamos a esquerda está com problemas. Está com muitos problemas. Mais uma vez, remeter ao Vladimir Safates. Vejam só, né? O Lula, em pessoa, falou mais de uma vez, façam crítica. O Lula mais de uma pessoa. Tá? Vamos lá, é isso, um ponto. Outro ponto. João Pedro Stedley deu uma entrevista maravilhosa para o UOL, sim, em que ele defendia o Lula, a pessoa do Lula, mas criticava os ministérios. Dizia que os ministérios estavam apáticos. Todos os ministérios, João Pedro Stedley, no UOL. Assim. O próprio Lula, agora, em pessoa, avaliou os ministros lá no palco do 1º de maio. Eu não consigo entender esse negócio de que não se pode fazer crítica com a ministra, sim, uma ministra. E muito menos uma ministra mulher preta,
cria da favela, do Complexo da Maré, assim. Ou seja, mulher negra, favelada e com doutorado, assim. Essa, para mim, tem que ser criticada mesmo, assim. Mulher negra, de origem de favela, com doutorado, de esquerda, não é de direita, quer dizer, eu acho que é de esquerda, né? Eu acho, né? Só faltava, né? Assim, né? Esta tem que ser criticada. Se disserem que essa não tem que ser criticada, podem dizer à vontade. Eu vou criticar essa. Essa que tem que ser preferida. Assim, ó. Entre lá o Paulo Teixeira, quem que é? O Haddad, né? O Silvio de Almeida e a Aniele, para mim, são preferenciais para a crítica. Carlos Duell, são preferenciais. A gente criticar. Quem você vai criticar, Carlos Duell? O Haddad ou uma ministra preta ou um ministro preto? Carlos Duell, gosto de criticar a ministra preta. E o ministro preto também. Eu prefiro os pretos para criticar. Mas, na verdade, o Sérgio está falando para o ministério inteiro. E o Lula também. É crítica a todo mundo. Tem que se criticar. Agora, eu quero anotar uma questão aqui, que é muito importante, essa questão aqui é muito importante, que a esquerda está numa leviandade sem tamanho, não é por acaso que uma denúncia dessa só é levada a sério pelo MST. A única entidade que publicou no dia 20 de novembro um artigo sobre o racismo no Brasil e a questão de São Bernardo do Campo. Não foi? Estamos com problema aí. Né? Estamos com muitos sérios, graves problemas. E mais, o mandato de Ivan Valente, um homem branco, heterossexual, né? Para mim não interessa heterossexual, se aí não é, não me interessa isso. Um homem da classe média alta, né? Assim, na declaração de bem dele, dá para ver que é um homem de classe média alta. Também não me interessa também ser de classe média alta. O Che Guevara também era de classe média. Fidel também era. Foi quem mais peticionou lá, mandou dezenas de ofícios. Esse homem branco, chamado Ivan Valente, mandou dezenas de ofícios. Coitado, deve estar com a mão lá ferrada, deve estar com a mão lá com problema. Ele e a assessoria dele. Para o Ministério de Igualdade Racial e o Ministério também de Silvio de Almeida. Mandou dezenas de ofícios falando a situação de São Bernardo do Campo, a situação de São Bernardo do Campo, a situação do racismo institucional de São Bernardo do Campo. Dezenas de ofícios, né, para o Ministério de Igualdade Racial e do Silvio de Almeida. Isso em tese, tem 2 militantes do movimento negro, em tese. Espero que essa tese seja verdadeira. Eu espero que essa tese seja verdadeira. A Aniele Franco é militante da igualdade racial, do antirracista, é militante do movimento negro. Silvio de Almeida também. Eu espero que essa tese seja verdadeira. Assim. Agora, esse papo de não criticar o ministério é de uma leviandade, é de uma vulgaridade, assim, sem tamanho. Eu confesso que em 28 anos de militância, né, 27 anos de movimento negro, 28 anos de militância política, agora em março completou 28 anos, né? Mais de 28 anos, quase 29. Eu nunca tinha visto umas coisas tão levianas. Agora, para finalizando essa resposta, essa pergunta, é o seguinte, eu quero citar um exemplo aqui, sobre quando o Stedley fala dos ministérios, os ministros estão apáticos. O Stedley fala na entrevista brilhante para o UOL. E o Lula também pede, pelo amor de Deus, ministro, pelo amor de Deus, eu vou lembrar um caso aqui de como os negros nos Estados Unidos começaram a jogar basquete, a história. Uma vez eu também contei isso com uma mulher preta, né, coordenadora de cozinha no acampamento do MST, o acampamento Maré de Vivo. Eu contei isso para a Raimunda, uma mulher negra, que um grupo de mulheres lá de um NP, núcleo de família, falava, olha, a gente vai para a cozinha lá, para cozinhar, para o acampamento, mas a gente não se sente à vontade, né? Ao contar essa história para a Raimunda, ela entendeu na hora. Os negros nos Estados Unidos não podiam jogar basquete na liga, não era aceito para jogar basquete. Um homem, um luterano, né, um jovem treinador cristão, luterano, né, tal, ele
resolveu, de uma universidade, né, treinador de uma universidade, resolveu colocar os negros para jogar bola. Porque os negros eram muito bom, basquete via, aí colocar no time lá para jogar basquete no time da universidade, na Liga Nacional. História real, né? Só que não dava certo. Os primeiros jogos, eles perdiam. Assim. Aí, para entender o que o Stédio está dizendo e o que o Lula está dizendo, os negros chegaram para o treinador lá, um jovem, veterano, né? Que tinha a sua esposa, com 5 filhos, e era um cara bem jovem e tal. Aí, ele chegava para treinador, nós queremos que você nos solte na quadra. Nos solte na quadra. Eu contei essa para a Raimunda, coordenadora geral da cozinha, do acampamento, Marielle Vive. Precisamos que você nos solte na quadra. Né? Nos solte. O esquema de você, o seu esquema não deixa a gente jogar. Aí, o treinador ouviu os jogadores, seus jogadores, negros, né? E o time começou a ganhar. E foi para a final, E na final, inclusive, o treinador tomou uma decisão muito bonita, assim, que é histórica. Que na história do racismo nos Estados Unidos. Chegou para os jogadores brancos, né, ali, que se tratavam em situação de irmandade negros, e falou assim, amanhã eu vou entrar com os jogadores negros, só com eles. Que era um jogo histórico. Assim. Um time negro completo, 5 negros ali da quadra, ganhando a Liga Nacional de Basquete. Está faltando isso para o Ministério. Quando a Daniela Mercury grava um vídeo em solidariedade à entidade da infância, o Chico Buarque também faz também. O Mano Brown faz. O KLJ vai em pessoa visitar essa entidade. O Ceará Santos faz. Uma âncora da Rede Globo faz. A Rede Globo faz reportagem no SPTV simpático a essa entidade, mostrando que essa entidade não é igual à ONG aí. A ONG abre a ONG aqui e fecha. Aí daqui a um tempo fecha. Não. É uma entidade que acompanha pessoas, atende lá com 5 anos de idade, o cara está com 50 anos, ele fala, oi, Marquinhos, oi, Neia, oi, não sei o que lá. Quem anda na periferia? Os educadores sociais, educadores populares, o projeto de rua, sabe o que é a importância dessa entidade. Quando são populares, esses educadores. Assim. Aí, você tem um ministério. Mano Brown já foi presidente dessa entidade. Aí o ministério, que inclusive é uma querida da Rede Globo, pô. A ministra é uma querida da Rede Globo. Aí, que fez reportagem simpática ao ministério, a entidade lá, da ameaça de despejo. A ministra estaria com a faca e o queijo na mão para ir lá na entidade, chamar a Rede Globo para estar junto, que é querida da Rede Globo, e a Rede Globo fez matéria simpática à entidade. A ministra é uma celebridade. Isso é um problema. Isso pode ser um problema ou não, né? Tem um filme lá, chamado Lobo, dos anos 90. Esse filme foi no videocassete. E o ator Jack Nixon, né? Um cara editor de livro lá tal. Ele discute com a filha do chefe lá, do empresário lá tal, que é a Michelle Pfeiffer. E ele fala assim: né? Você é linda, maravilhosa, tal. Você é o seu maior problema. Assim, entendeu? O cara ganha, a mulher fala isso para ela, conquista ela ao falar isso. Você é o seu maior problema. Soberba, arrogante, pretensiosa, né? Linda, maravilhosa, você é o seu maior problema. É o que nós estamos vivendo aí, com esse negócio de ministro, celebridade, deputado, celebridade, candidato, celebridade, é um problema. Isso é um problema. Porque a pessoa é o maior problema dela própria. E nós se ferra com isso. A gente se lasca todo. Tem uma cesta para fazer, uma cesta de longe, dá para fazer uma cesta assim, dá para fazer uma sacada de
de craque de vôlei, dá para fazer um gol de craque. Né? Tem um militante do movimento negro que fala, o Hélio Luiz, eu gosto muito de ouvir ele, o Pedro Belli fala, nós queremos o gol, eu quero o gol de bicicleta na questão racial. Fazer o gol de bicicleta. A ministra podia fazer um gol de bicicleta, mas está brincando de ser celebridade, assim, que inclusive não pode receber críticas. Mulher preta do Complexo da Maré não pode receber críticas. E o Lula falando lá, faça a diferença. Daria para fazer uma puta diferença aí no caso aí da entidade. Está cantada a bola aí, a bola está cantada aqui. Mas não, igual, finalizando, né? Quando a Dilma recebeu os meninos do Passe Livre, lá em Brasília, em 2013, foi um show de horrores, gente. Um show de horrores. Um show de horrores. A Dilma chegou com os meninos do Passe Livre e falou o seguinte: ônibus de graça? Como que é isso? O Brasil inteiro já estava sabendo da discussão do projeto da Erundina, né? O ônibus tem que ser, o transporte tem que ser um direito, o Estado tem que bancar, a prefeitura tem que bancar. Aí a Dilma recebe os meninos falando isso aí. Os meninos saíram de lá irritados do lado do gabinete da Dilma, saindo irritados, porque puta que pariu, né? Vai ser massa estourada assim na cara do caralho, né? Vai ser massa estourada assim na puta que pariu, né? Puta caramba, meu, assim. Brincadeira, um negócio desse, assim. E aconteceu isso. Então, nós estamos tendo essa situação, a mesma situação no Ministério da Igualdade Racial, a mesma situação, assim. Mesma situação. Podia fazer um gol de placa aí e ficam aí. Não é com a gente, não é com a gente. Uma puta denúncia, ou uma entidade histórica, você podia, que atores famosos estão de olho na entidade, são solidários à entidade. A ministra de Igualdade Racial, que é uma celebridade, vira de costa. E já faz um mês que recebeu a denúncia, pessoalmente, que recebi de uma mulher negra um ano atrás, e não faz nada. Então é isso. Assim. Essas considerações. Os ministérios devem agir, né? Como o treinador lá de futebol, de basquetebol lá dos Estados Unidos, lá, branco, agiu, e como os próprios jogadores de basquete agiram. Treinador, nos solte dentro da quadra, nos solte. E isso que o Lula está fazendo. A gente tá com algumas perguntas já aqui no chat, né? Vou até passar isso aqui já para o Petros responder, tá, Petros? O caso do não combate efetivo ao racismo SBC não está ligado ao crescimento da interseccionalidade dentro da esquerda? É uma fuga da luta de classes para a esquerda meritocrática que galga um empoderamento individual? Pergunta do Demétrio Marques. Outra pergunta aqui do Tiago Santiago, nosso camarada Ted. Quando existe conciliação de classe, a classe trabalhadora tem ganho real. Quando foi o ganho real até agora e nós recebemos? Quer pegar essas duas aqui? Mais uma também? Do Geraldo Souza. Como que aconteceu em São Bernardo do Campo e depois o prefeito ainda assinar outras cidades antirracistas pode se repetir em outras cidades do Brasil? 3 perguntas aí que... E mais uma do Tiago também. Esse papo de fazer crítica ou qualquer tipo de manifestação contra o governo fortalece a extrema-direita e é a mesma coisa que falam sobre as greves das federais. Quanto que a extrema-direita ganhou em cima disso? Eles defendem a educação pública agora? Mais uma pergunta retórica já, né, do Ted fazendo aí uma provocação. Petros, pode pegar aí esse gancho? Vamos lá. É aquela situação de explique o mundo em 2 palavras e dê um exemplo, né? Brincadeiras à parte, eu vou tentar, de alguma forma, pincelar aí essas questões de Demétrios, Tiago e Geraldo. Geraldo, um forte abraço. Eu vou começar, assim, traçando um panorama que acho que é importante a gente lembrar também, que para mim foi muito tocante, que foi na posse do governo Lula agora em 2023. Né?
não sou entusiasta, né, do governo PT, mas assim, não tinha como não ser impactado por uma cena que é aquela cena da passagem de faixa, né, que então presidente não quis entregar a faixa, né, se recusou, saiu pela porta do fundo, e aí, de forma genial, foi colocado um grupo de pessoas simbolizando o povo entregando essa faixa, né? Tinha ali um cacique, um menino negro, um cacique ancião, inclusive. Eu lembro que tinha uma mulher que era gari, enfim, setores diversos da sociedade que historicamente são oprimidos. Simbolicamente, funcionou muito aquilo, né? Nós estávamos assim sufocados por um governo hegemonicamente branco, né? E fascistoide, entreguista, enfim. E foi muito simbólico aquilo, né? E é importante, e a gente não está aqui desconsiderando, o caráter, inclusive, identitário do governo bolsonarista, né? Que é identitário no sentido de homens brancos, heterossexuais, né? E ter à frente e essa pluralidade em seu ministério, isso é muito representativo. Isso não é pouco, mas nesse dado contexto que nós vivemos, isso já é insuficiente. Estar sendo representativo, é necessário agir. Ninguém governa com nome ou sobrenome ou com decreto. Aniele não é Marielle. São pessoas distintas. Só o nome, o sobrenome dela não vai fazer diferença. É necessário ação. O momento pede ação, né? Blindar, eu concordo com o caso que blindar pessoas públicas é levianidade, é algo leviano, né? É governo é eleito, recebe recursos, recolhe impostos, tem obrigatoriamente, por definição, prestar conta e está sujeito a críticas, né? Acho, inclusive, que seja Aniele, quem quer que fosse, deveria chamar essas pessoas envolvidas e se retratar com elas, as que estavam esperando o amparo dela e do seu coletivo, independente de quem seja governo. Foram depositadas fichas, pessoas fizeram campanhas, pessoas acreditaram, né? O Demetrios, ele cita a questão da interseccionalidade, né? Eu entendo como as pautas identitárias. De fato, eu também entendo que nem se menciona mais a questão de luta de classe, e ela está, assim, a todo vapor, funcionando, né? Eu comecei falando sobre isso. Nós estamos num mundo extremamente sofisticado, complexo, né? De teias extremamente, né? De tramas, e a luta de classes, não é uma tarefa simples, né? Diferente talvez das pautas identitárias, que na estética a gente já pode tirar algumas conclusões. A luta de classe não. É necessário ir para além das aparências, né? Tem alguém aí que mencionou a questão de estar 3 machos aqui,
dialogando a respeito de um Ministério de Igualdade Racial, provavelmente por não ter uma representatividade. Eu sou professor de História, e eu costumo repetir uma frase para meus alunos, que eu acho que vem bem a calhar aqui, que é a seguinte: não é preciso viver as experiências para entendê-las. Do contrário, eu jamais poderia estudar história ou entender a história, né? Nós estamos aqui dialogando, né, sobre governo, sobre ações, e a crítica, ela acontece, ela deve acontecer, né? Se ele e outras pessoas desejam fazer a crítica, façam o mesmo. Melhor do que isso, e para além da crítica, vá para a ação, né? Enfim, essas são as contribuições que eu gostaria de trazer nesse momento. Aí o Geraldo perguntou como que aconteceu em SBC, e depois o prefeito ainda assinar as cidades antirracistas, pode se repetir em outras cidades do Brasil? Pô, certamente, Geraldo, né? São sempre laboratórios para outras experiências. Aliás, pode ser que seja até agraciado por essa prática, né? Por essa conduta aí, né? É isso. Câmbio. Petros. A gente já com 1h20 de live, gente, vamos começar a ir para os encerramentos, né? Aparentemente não tem mais perguntas aqui, então devolver para os companheiros aí fazerem mais alguma consideração, né? Penso que, já falando aqui de antemão, né, essa live cumpre um papel muito fundamental aqui, que afinal, num ano eleitoral, né, quem ficará com esse legado da barbárie aí, racista que foi promovida por Orlando Morando, né? Nós temos a sobrinha do Orlando Morando aí no pleito, né? Flávia Morando, nós temos a extrema-direita representada pelo Alex Manete, aí, candidato do Tarcísio Freitas. Temos extremas direitas, né? O vice, até então vice-prefeito de São Bernardo do Campo e cúmplice de todo esse racismo institucional, o Marcelo Lima também, né? Todos estarão aí no pleito aí contra o candidato do nosso campo popular aqui, né? O Luiz Fernando. E, afinal de contas, como ficará tudo isso, né? Vamos... o quanto ganha a esquerda, os movimentos sociais, a classe trabalhadora, né? Os oprimidos, explorados de todas as formas, com a não resolução de fato desse problema, né? O racismo institucional. O legado vai passar, vai ficar, vão embandeirá-lo e continuarão a aplicá-lo? São perguntas pertinentes que essa live ajuda, né? Porque estamos diante aí de um problemaço gravíssimo e temos que entender o que significa ter um governo aliado, né? Um governo que represente as nossas pautas, um governo que tenha um Ministério da Igualdade Racial como expressão, inclusive, né, como o Carlos colocou, da conjuntura e também da própria sociedade civil organizada, dos movimentos negros organizados, né, há muito tempo, para pautar esse debate. E isso não pode acabar em uma questão meramente ilustrativa, né? Mas vou passar para os companheiros aí, já indo fazendo seus encerramentos. Quer pegar primeiro, Carlos? Vamos lá.
no início de novembro, né, do ano passado, 2023, 3 dos maiores cérebros, né, do país, né, intelectuais, se encontraram lá em São Luís do Maranhão, em um colóquio, né? Era Virginia Fontes, Maria Orlando Pinassi, né, a professora Virginia Fontes, a professora Maria Orlando Pinassi, e a professora Joana Coutinho, né? Uma de São Paulo, a Pinassi, a do Rio de Janeiro, a Virginia Fontes, e lá de São Luís do Maranhão, a Joana Coutinho. Elas tomando um café lá, qual foi o assunto que saiu da boca delas? Olhando uma para a cara da outra. O racismo institucional de São Bernardo do Campo. Ao chegar em São Paulo, a professora Maria Pinassi me ligou e falou assim, Carlos, eu vou te dar um contato, né, de uma amiga, que é orientanda do Silvio de Almeida, tá? Ela é advogada, tá? E boa sorte aí na luta de vocês, e que é o seguinte, meu amigo, se isso aí não for fascismo, eu não sei o que é, Carlos, se não for fascismo. O Petro levantou uma coisa muito interessante aí, muito importante, sobre essa questão de pessoas fizeram campanha. Inclusive eu, né, muita campanha, fiz campanha para deputado federal, 2, né, logo 2, até 3, né, então, era 2, aí eu peguei mais um, consegui fazer um terceiro, né, era 2 do PT, o Douglas Belchior e o Vicentinho, e ainda fiz campanha junto com os companheiros aí, o Diego Cana e o Aldo Santos, o professor Aldo Santos, o professor Vladimir Safado. E a Jandira Oeara, né, para deputado estadual. Assim. Eu entreguei alguns panfletinhos ainda para o Paulo Búfalo, não entreguei e tal. Eu entreguei os panfletos para o professor Paulo Búfalo também, e para o próprio Gianazzi também, quando eu estava junto com o Aldo Santos e o Diego Cana. Veja, assim, eu fiz campanha durante 7 dias, no segundo turno, 7 dias, últimos dias, com o pé torcido, com o pé torcido, por Lula, por Haddad, por Lula, no segundo turno, no primeiro também, mas no segundo turno, última semana, eu torci o pé no domingo e fui até o sábado, campanha na rua, direto, dia e noite, dia, manhã, tarde e noite, com o pé torcido. Assim. Sábado foi até a tarde, né? Foi até a tarde, sábado. Último dia do segundo turno. Eu não aguentava mais, a perna já não aguentava mais. Por Lula ser eleito, escolher a ministra de Igualdade Racial e ela sequer vir conversar com a gente, vir ver o que está acontecendo a respeito desse assunto, que 3 dos maiores cérebros do país, mulheres, né, uma mulher preta, Joana Coutinho, 2 mulheres brancas, né, Maria Orlando Pinassi, de São Paulo, e a Virginia Fontes, do Rio de Janeiro, 3 mulheres intelectuais conversaram lá em São Luís do Maranhão. Não foi para isso que eu fiz 7 dias de campanha com pé torcido. Eu e meu irmãozinho entramos numa favela com gente olhando a gente de perto ali. Né, os caras, né, o pessoal do varejo lá, de olho na gente, nós de barraco em barraco. Segundo turno. Para isso acontecer, não. Não foi para isso, não. Por isso, o Lula sabe disso. O Lula sabe disso. E por isso que ele falou, façam crítica. A irmãzinha, não sei se é irmã, não sei se é companheira, né? Não sei se é as duas coisas, que falou aí sobre essa coisa, 3 machos dialogando sobre o Ministério da Igualdade Racial. 3 homens, 2 negros e um branco, dialogando sobre racismo. Companheira, ou irmã, se for negra, não sei quem é. É isso aí. Dialogando sobre racismo mesmo, sobre o Ministério da Igualdade Racial. Independente se a ministra é mulher, preta, ou se é mulher branca, que inclusive a Marta Suplicy não ficaria refém de sindicalistas metalúrgicos do ABC. Não ficaria refém. Ia chegar, a Marta Suplicy chegaria, a Marta, né, não é mais Suplicy, mas sabendo de quem eu estou falando, chegaria para os metalúrgicos do ABC e faria, é o seguinte, meu filho, eu vou lá fazer uma visitinha lá
no quilombo lá, menino de rua. Né? Você é nossa, você é nossa. Nossa, é a puta que pariu vocês. Não, eu vou lá, ficar 2 horinhas com eles lá, e eu volto aqui, para passar o dia com vocês. Não. A ministra, mulher preta, empoderada, doutora, ficou refém dos sindicalistas brancos. Ficou refém. Eles que deram os 15 minutos, eu acho. Eu acho que foram eles que deram os 15 minutos. E ela se submeteu, eu acho, né? Mas eu tendo a achar também que essa negócio de ser celebridade, mulher preta, celebridade, não está nem aí com o povo preto, não. Eu tendo a achar isso. Mas eu posso estar errado, sim. Eu posso estar errado, e de fato eles impuseram, e a mulher se submeteu uma coisa que a Marta não faria. A Soninha veio para cima do Haddad em 2012. A Soninha foi para cima do Haddad, para cima do Haddad. O Lula mandou a Marta ficar quietinha para você ser o candidato. Aí, o Haddad chegou para a Soninha e falou, Soninha, né, do lado da Cidadania, ou PPS, eu acho que é PPS ainda, né? Soninha, você sabe muito bem que ninguém manda na Marta. Você sabe muito bem que ninguém manda na Marta. Então, é isso, assim. Né? É isso. E sobre esse papo de, mesmo se fosse uma questão de gênero, não é questão de gênero aqui, é o Ministério de Igualdade Racial. Eu sou um militante de 27 anos da questão racial. Então, é uma questão racial aqui, não é questão de gênero. E se fosse uma questão de gênero também, vai dizer aqui que numa época que nem as feministas falavam, já existia feministas, mas não falavam do assunto, um homem negro chamado Lima Barreto defendeu as mulheres dessa coisa do marido matar a mulher adúltera em nome da honra. As feministas não falavam nisso. E o Lima Barreto, um homem negro, falou disso. Então, esse papo aí de quem pode falar, quem não pode falar, ô companheira, ô irmã, né? Faça-me um favor também, né? Faça um favor, né? Não é bem assim. Né? O Lima Barreto falou numa época, inclusive, mulheres já podiam falar, mas não falavam, né? Em defesa das mulheres que casadas se relacionavam tinham um caso, tinham um relacionamento. Então, e também, viu, irmã, companheira, não sei quem é que está aí. O Ivan Valente, um homem branco, X, né? Eu não sei nem o que é isso, não sei o que é X, não sei o que é isso, né? Heterossexual, eu já sei o que é, de classe média alta, que estava prestes a fazer um transplante de fígado, e depois que fez o transplante de fígado, esse homem branco, deputado federal, foi o único deputado que peticionou lá para o ministério do Silvio de Almeida, tá? E da Ariane Franco, e dezenas de vezes, um homem branco, tá? Então, assim, e o mandato de um cara branco, professor universitário aposentado, de Santo André, o Ricardo Valente, colocou nós em contato lá com o mandato do Ivan Valente, que foi o mandato que colocou nós em contato com o Ministério dos Povos Indígenas. Então, alto lá, esse negócio de quem pode falar, quem não pode falar, essas coisas assim, tá? Assim, o Che Guevara era branco e lutou 1 ano lá no Congo. Lá. Soldados cubanos, brancos, foram lutar em Angola contra o regime do apartheid sul-africano racista. Assim. Então é isso, assim, né? Essa questão é muito cara para a gente, assim, né? Nós fizemos campanha na rua, um grupo de educadores lá do Montanhão, eu cheguei lá no Montanhão lá, o pessoal já estava auto-organizado, professores do cursinho e alunos já estavam auto-organizados, sem mim, sem querer nem saber de mim, da minha pessoa, já estava auto-organizado para ir nos bairros de periferia à noite. Segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta-feira, à noite, onde tem muita pessoa na rua. Bairro de classe média dia de semana à noite não é igual aos bairros de classe média. Tem muita gente na rua. Então, nós fizemos campanha à noite, bairro de periferia, à noite, cheio de gente na rua, e mais. Lá na PUC, o bairro lá da PUC, todo mundo lá no bairro da PUC. Estava todo mundo lá no comício lá do Haddad e do Lula. Todo mundo lá, menos nós. Nós estávamos num bairro de periferia cheio de gente na rua, fazendo campanha. E o pessoal tudo lá. Gente letrada, gente letrada, ignorante pra caralho, de esquerda, em vez de ir pro bairro, fazer campanha. Eu quero saber de Lula, quero saber de Haddad, pô. Eu quero saber se eleger eles, não de ver a cara deles. Então é isso. Então isso é nós.
Isso somos nós, tá? Nós estava, e em 2018 foi a mesma coisa, 2018, todo mundo lá na Batata Haddad, no comício lá, nós saímos de uma atividade lá no Sindicato Bancário de Santo André, nós saímos, fomos para o Jornal Brasil de Fato, lá, para o centro de Santo André, cheio de gente voltando das universidades e do trabalho, o centro lotado de gente de Santo André, 10 horas da noite, e fizemos campanha lá para o Haddad, enquanto estava todo mundo lá no Largo da Batata. Então, isso somos nós, né? E não vão nos silenciar. Ninguém vai nos silenciar, gente. Não vai silenciar. Crítica, não. A questão racial não será silenciada. A luta antirracista não será silenciada, não vai. Sempre terá alguém a falar. Assim como as bruxas que foram queimadas na Idade Média, as mulheres queimadas na Idade Média, até um quadro do Renascimento, que reivindica a Grécia Antiga, aqui é uma ágora aqui atrás, sempre haverá alguém para falar. Um homem negro, uma mulher negra, ou um homem branco, uma mulher branca, ou um indígena, mesmo um anão de jardim. Mas sempre terá alguém. Tá? E, inclusive é isso, assim. Para o Ministério de Igualdade Racial, terminando, podia então ter um anão de jardim. Um anão de jardim para o Ministério de Igualdade Racial. Sim. Porque ele ia vir, o Sindicato de Metalúrgicos, né? Assim, ia puxar o saco dos sindicalistas, se pendurar no saco deles, e ainda ia enfeitar o prédio lá, enfeitar o jardim do prédio. E não uma ministra, irmã da Marielle Franco. Nós não precisamos disso. Não precisa disso. A gente precisa de um ministério, uma ministra de igualdade racial, para poder combater o fascismo que está aí. Não é nem o racismo. Não é nem o racismo. Como disse a Maria Rolando Pinassi. Sim, a professora Maria Rolando Pinassi. Se isso aí não for fascismo, não sei mais o que é. Então é isso. Nós precisamos de ministro. Né? E também não precisamos de militantes puxando saco de ministros. Não precisamos, não. Aqui não vamos puxar saco de ministros, não. O ministro tem que trabalhar, tem que agir igual o técnico lá, o treinador lá de basquete. Lá. Tem que se soltar e fazer diferença. É isso que o Lula está falando. Foi isso que o Stedley falou na live lá. E o João Paulo também na live do Pleno Alto falou. Nós não aceitamos focinheira de governo federal. Não aceitamos focinheira. Então é isso. Nós continuaremos, né, buscando a coerência na luta antirracista. Tá? Para nós não tem negacionismo. O que aconteceu sobre o campo foi uma humilhação. A ministra da Igualdade Racial, o Ministério da Igualdade Racial, depois de discriminar a torcida de São Paulo, nos submeteu também a uma discriminação também. Nós, as entidades negras, o movimento negro, militantes antirracistas, fomos todos humilhados aqui em São Bernardo do Campo pela vinda do Ministério sem agenda com a gente. E fomos humilhados ao ter que ir lá pedir para ser atendidos. E fomos humilhados quando o Ministério propôs 15 minutos para a gente. E fomos humilhados quando foi, realmente, de fato, foi 15 minutos mesmo. Fomos humilhados quando a ministra passou 2 dias na Grande São Paulo, 2 dias na Grande São Paulo. 2 dias, sem uma agenda com o movimento antirracista. Então é isso, tá? Seguiremos na luta contra o racismo. Seguiremos, tá? Não é um dia, não é 2 dias, tá? Estamos há 27 anos e continuaremos. Agora, e sem puxar saco de ministérios de igualdade racial. O Ministério de Igualdade Racial, esse sim. Esse eu jamais vou puxar o saco. Jamais vou puxar o saco também de um Ministério de Direitos Humanos que tem um militante do movimento negro. Se tiver um branco lá, talvez eu possa puxar o saco sim. Se fosse um branco, no lugar, se fosse o Ariel, de Castro lá no Ministério de Direitos Humanos, né, eu podia puxar o saco dele. O Silvio de Almeida, não é que puxar o saco. Eu não tirei foto com o Silvio de Almeida. O Silvio de Almeida veio ao quilombo, menino de rua, eu não tirei foto com ele. Eu só vou tirar foto com ele quando resolver essa situação aí, de São Bernardo do Campo. Enquanto tiver resolvido, não vou tirar foto com esse cara nada, não vou tirar foto com o irmão nada. Não tiraria a foto da minha caneta da mesma forma, quando resolver essa situação. Então é isso. Nós não puxamos saco de negão, não. Eu não vou puxar saco de negão, e nem de negona, não. Não vou puxar saco de mulher preta de favela, não. Não vou puxar saco. Essa tem que trabalhar mais que todo mundo aí. Não vou puxar saco de negão, não. O negão tem que trabalhar mais que todo mundo. Assim. Até às vezes até mesmo um PM, né? Um PM lá, do seu jeito. Às vezes, o negão lá, às vezes, ele entende que o negro tem que ser mais honesto que os brancos, do seu jeito equivocado, ele saca algumas coisas que tem gente aí que não está sacando. Nós, para finalizando, nós estamos aí com gente com doutorado, com mestrado, em ministério, gente jovem, que parece que não tem compromisso com o povo negro, não tem compromisso. Estão na soberba aí,
estão na arrogância, prepotência. Aí você vê uma Regina do MNU sendo recebida por 15 minutos. Uma mulher negra, preta, velha, mora no interior de São Paulo, que é um monumento vivo. Um monumento vivo. É uma estátua ambulante, a Regina do MNU, sendo recebida por 15 minutos pela senhora Aniele Franco. Ninguém, não, vamos dizer, não é todo mundo para dizer amém, não. Sempre vai ter alguém para falar, como na Idade Média tinha as bruxas para falar. É isso, boa noite, esperamos ter contribuído de alguma forma. Eu faço aqui as considerações também. Aqui. Acho que tem uma travada aqui em mim, mas pode fazer também, Petros. Eu até ia levantar essa pergunta do Aldo, para ver se o Carlos também queria fazer algum comentário sobre, mas para você pegar também, né? Acho que deveríamos fazer isso em relação ao Ministério da Educação. O que acham, né? Não é uma pergunta, né? Uma proposição do Aldo aqui, né? Não sei se o Carlos quer comentar mais alguma coisa. E o Jaime aqui, o doutor Jaime, colocou outra extensa, né? Falando aqui que no campo do direito, né? Especificamente, faço uma crítica ao Ministério da Justiça, ao ministro da Justiça, Lewandowski, que levou o procurador Sarrubo, ex-chefe do Ministério Público de São Paulo, que foi cooptado pelo prefeito São Bernardo do Campo e calou os promotores de justiça de SBC na apuração de crimes raciais e hoje está no cargo de secretário nacional de Segurança Pública do Brasil, apoiando a ampliação de poderes da Polícia Militar, fortalecendo o racismo institucional. O que pensam sobre isso, uma vez que o Ministério Público e o poder... E aí acabou a pergunta, né? Cortou aparentemente a pergunta ali. Acho que deu para entender. Aí, não sei se o Carlos quer fazer algum comentário ainda, senão já passo para o Petros. Como faz, camarada? Encerrei minha contribuição, encerrei. Perfeito. Petros, pode pegar a bola. Começando aí, as duas questões foram colocadas, acho que é isso, Aldo. Boa noite, Aldo. Fazer isso em relação ao Ministério da Educação, com certeza, fundamental. Deve ser feito também, né? O Jaime, entendi assim, um certo carreirismo aí, né? De um procurador Sarrubo, ex-chefe do Ministério Público. É isso, né? Nós estamos falando de pessoas levianas, né? Oportunistas e tal. Enfim, não tenho que comentar muito assim. O que tem de pior, né, no cenário político, nessa política de balcão. Eu gostaria de enfatizar, assim, né, acho que a importância de ter essa discussão no dia de hoje e, inclusive, por que eu venho a público, né, me meter numa conversa dessa. Acho que é importante lembrar, e eu vou citar alguns espaços aqui da minha cidade, Santo André. Eu estou aqui no fundão de Santo André, no bairro de periferia chamado Clube de Campo. Tem havido nos últimos anos assim um movimento muito forte de fechar espaços de resistências, espaços culturais, né, as formas de construção de alguma luta, algum ponto de aglutinação de lutadores. Aqui em Santo André, a Casa da Lagartixa Preta, Circo do Asfalto, né, e um outro espaço cultural também, o Jambalaya, espaços historicamente onde havia uma efervescência de cultura, de resistência política, estão sendo fechados, né? O neoliberalismo está, assim, a todo vapor, e esses espaços estão virando estacionamento, estão virando, que mais aqui? Igreja, Circo do Asfalto,
né? Provavelmente vai virar igreja, né? E o projeto Meninos e Meninas de Ruas, né, é uma afronta esse espaço na Jurubatuba, acho que é Jurubatuba o nome da avenida, está ainda em funcionamento, né, é uma afronta a esses setores neofascistas, né? Então, assim, era uma questão de honra, sim, para o Ministério de Igualdade Racial. Está perdendo uma baita oportunidade. E eu digo que está perdendo porque não está perdido. É possível ainda voltar atrás, né? Buscar o diálogo com essas pessoas e reparar esse erro, porque é um erro. E está tudo certo errar. O problema é quando a gente sustenta ele e segue adiante e compactua com isso, né? Então, é a primeira coisa que eu queria enfatizar, a importância desses espaços de resistência, esses espaços de socialização, esses espaços de acolhimento, esses espaços culturais. O projeto Meninos e Meninas de Ruas, há 30 anos é tudo isso. E pode ser muito mais. Pode ser um marco de memória, uma pedra fundamental, um lugar da onde pode emergir algum avanço de uma construção mais ampla de resistência, né? Assim desejamos, né? Gostaria também de enfatizar a importância desse debate nessa plataforma digital, né? A extrema-direita tem usado muito bem esses recursos e a esquerda anda patinando, né? Esse é um espaço de diálogo, é um espaço, é uma ágora, assim como os gregos antigos faziam para dialogar sobre as questões ordinárias e cotidianas, e agora vem com essa formatação digital. Então, isso é um diálogo, né? Não há problema nenhum em dialogar, não há problema em nenhum criticar, né? Eu entendo a crítica como uma arma, como uma ferramenta, sobretudo. Por vezes é dolorosa, mas ela é necessária, porque sem ela a gente não avança, sem ela nós não reconhecemos quem são as pessoas com quem convivemos. Esse é o caminho, é o diálogo, né? Então, gostaria de enfatizar essa importância, parabenizar as pessoas dessa plataforma de transmissão, mesmo as que não estão aparecendo à frente das telas aqui, mas que também estão nos bastidores, e parabenizar também pela coragem. Saudações. Assim a gente encerra a nossa live. A gente agradece aí a todos e todas que estiveram presentes aí, comentando, assistindo, participando. E é isso, né? O debate necessário sempre tendo que ser feito. Boa noite a todos e até mais.